Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Antes de começar o seu dia, eu quero te lembrar de uma verdade poderosa que está escrita no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Quantas vezes carregamos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos? E é justamente por isso que nesta manhã, nós vamos entregar tudo nas mãos daquele que governa todas as coisas. Talvez você tenha acordado preocupado com as contas, com a família, com o trabalho, ou até mesmo com situações que parecem não ter solução. Mas Deus está te dizendo agora: não lute sozinho, não construa sozinho, não caminhe sozinho. Quando o Senhor está à frente, aquilo que parecia impossível começa a encontrar um caminho. Feche os seus olhos por um instante e abra o seu coração para Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste novo dia. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Muitas vezes tentamos conduzir nossa vida segundo nossos próprios planos. Mas hoje decidimos colocar tudo em Tuas mãos. Edifica a nossa casa, Senhor. Edifica a nossa família. Edifica os nossos sonhos e projetos. Que nada seja construído sobre o medo, sobre a ansiedade ou sobre a insegurança, mas sobre a rocha firme da Tua palavra. Que a Tua presença seja o fundamento de tudo aquilo que realizarmos neste dia. Nós confiamos em Ti, Pai, e declaramos que este dia pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, existe uma continuação poderosa no Salmo 127 que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Que palavra forte para esta manhã! Quantas pessoas estão vivendo cansadas, preocupadas, carregando dentro do coração um peso que ninguém vê? Dormem, mas não descansam. Trabalham, mas não encontram paz. Lutam todos os dias, mas sentem que estão andando em círculos. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez exista algo roubando a sua tranquilidade. Uma preocupação financeira, um problema familiar, uma resposta que ainda não chegou, um medo sobre o futuro. Mas nesta manhã Deus quer lembrar você de que existe uma diferença entre trabalhar com responsabilidade e viver dominado pela ansiedade. O Senhor não deseja que você carregue sozinho aquilo que pertence a Ele. Ore comigo. Pai querido, nesta manhã eu entrego diante de Ti todas as minhas preocupações. Entrego os pensamentos que têm roubado a minha paz, as inquietações que têm tirado o meu sono e as batalhas que tenho travado em silêncio. Tu conheces aquilo que ninguém conhece. Sabes das lágrimas que não mostrei para ninguém. Sabes dos medos que escondi dentro do meu coração. Sabes das vezes em que tentei parecer forte quando, na verdade, eu estava cansado. Mas hoje eu escolho confiar. Eu entrego ao Senhor aquilo que não consigo resolver. Entrego as portas que ainda não se abriram. Entrego os projetos que parecem parados. Entrego as causas impossíveis. Entrego a minha família, o meu trabalho, as minhas finanças e o meu futuro. Senhor, tira de mim o peso da ansiedade. Ensina-me a descansar na certeza de que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Que a minha confiança esteja mais forte do que os meus medos. Que a minha fé seja maior do que as minhas preocupações. E que eu me lembre durante todo este dia que o Deus que cuida dos céus e da terra também cuida de mim. Eu declaro que não serei dominado pela aflição. Não serei vencido pelo medo. Porque o Senhor é a minha segurança, a minha força e o meu refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã,
O Salmo 127 nos leva a uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que tudo aquilo que recebemos das mãos do Senhor é presente da sua graça. Nossa família, nossos filhos, nosso lar e as pessoas que amamos não são fruto apenas dos nossos esforços, mas da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Vivemos em um tempo em que muitos lares estão sendo atacados pela divisão, pelas preocupações, pela falta de diálogo e pelo esfriamento da fé. Mas nesta manhã nós vamos levantar uma oração pela nossa casa, porque quando Deus entra em um lar, a paz volta a reinar. Ore comigo agora. Pai amado, eu coloco diante de Ti a minha família. Coloco diante do Senhor cada pessoa que faz parte da minha casa. Tu conheces os nossos desafios, as nossas lutas e as nossas necessidades. Senhor, visita cada cômodo deste lar. Que a Tua presença habite em nossa casa. Que toda confusão seja substituída pela paz. Que toda tristeza seja substituída pela alegria. Que toda divisão seja vencida pelo amor que vem de Ti. Abençoa os pais, os filhos, os avós, os netos e todos aqueles que fazem parte da nossa família. Guarda aqueles que estão longe. Protege aqueles que estão trabalhando. Consola aqueles que estão sofrendo. Fortalece aqueles que estão desanimados. Pai, se existe alguma ferida dentro do nosso lar, derrama o Teu bálsamo de cura. Se existe falta de perdão, ensina-nos a perdoar. Se existe distância entre pessoas que se amam, aproxima novamente os corações. Que a nossa casa seja um lugar de oração, de respeito, de união e de fé. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as portas deste lar, afastando todo o mal, toda inveja, toda seta lançada contra a nossa família. Assim como declara o Salmo 127, reconhecemos que as bênçãos da família vêm do Senhor. Por isso, entregamos aqueles que amamos aos Teus cuidados, sabendo que ninguém pode protegê-los melhor do que Tu. Que hoje a Tua presença cubra a nossa casa como um escudo, e que todos os que entrarem neste lar sintam a paz que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, existe uma verdade poderosa escondida no Salmo 127. Quando Deus está no controle da nossa vida, não precisamos viver dominados pelo medo. O Senhor não apenas edifica a casa, Ele também protege aquilo que construiu. Muitas vezes você olha para os desafios e pensa que são grandes demais. Você vê obstáculos, portas fechadas, pessoas se levantando contra você e situações que parecem impossíveis de vencer. Mas Deus está te lembrando nesta manhã que a sua vitória não depende apenas da sua força. Ela depende da presença dEle caminhando ao seu lado. Por isso, continue em oração. Pai amado, nesta manhã eu entrego ao Senhor todas as batalhas que tenho enfrentado. Entrego as guerras que acontecem diante dos meus olhos e também aquelas que acontecem em silêncio dentro do meu coração. Tu conheces cada luta que tenho enfrentado. Sabes das portas que ainda não se abriram. Conheces os sonhos que guardo em segredo e as lágrimas que derramei sem que ninguém visse. Mas hoje, eu escolho confiar. Eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. Creio que aquilo que parece impossível para mim continua sendo possível para Deus. Creio que nenhuma barreira é maior do que o Teu poder e nenhum problema é mais forte do que a Tua mão. Pai, fortalece-me para enfrentar este dia. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Dá-me discernimento para não seguir caminhos errados. Dá-me coragem para continuar quando eu sentir vontade de desistir. Que toda a armadilha preparada contra mim seja desfeita. Que toda palavra negativa lançada contra a minha vida perca a sua força. Que todo plano contrário aos Teus propósitos seja cancelado pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que não caminharei sozinho. O Senhor irá à minha frente. O Senhor abrirá portas. O Senhor preparará caminhos. O Senhor transformará dificuldades em testemunhos e lágrimas em vitórias. E quando este dia terminar, eu quero olhar para trás e reconhecer que a Tua mão esteve comigo em cada passo da caminhada. Por isso eu descanso. Eu confio
e eu entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.